de volta, uma Cícera, que alegria, uma Cícera. É isso aí. Bom é servir a Jesus e saber que Ele é maior do que todas as coisas, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele é maior do que tudo. Eu havia esquecido que era para trazer uma palavra hoje. Quando minha esposa saiu, ela disse: você não vai lá no círculo de oração? Eu disse: não, mas você não vai dar uma palavra? Eu disse: não, acho que não. Eu esqueci. Quando o telefone tocou, eu disse: então deve ter. Isso é verdade mesmo para mim estar lá. Então eu vou. E assim eu estou aqui, diante das irmãs, nesta noite, nesse culto, com as irmãs do círculo de oração. Desde a manhã, uma palavra fala profundamente ao meu coração. Sempre eu digo aos irmãos que é o meu jeito, é o meu sistema, é o meu costume. Eu levanto pela manhã e aproximo de um texto bíblico, de uma palavra, de um versículo, e eu luto para que durante aquele dia sempre estou alimentando aquela palavra. E nesta manhã de hoje veio ao meu coração uma das palavras proferidas por Jesus, que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 21, e o versículo de número 34 e o versículo 36. Lucas 21, versos 34 e 36. Verso 34 diz: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. No versículo 36 está escrito: vigiai em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Foi a palavra que o Senhor me deu hoje durante o dia, e mesmo sem aproximar da Bíblia, mas é o meu jeito. Leio, quando tem na memória de cor, fico meditando, porque eu não sei o que o Senhor quer naquele dia comigo, através daquela palavra. Pois bem, no texto citado para as irmãs nesta noite, Jesus estava ensinando no seu sermão profético. E ele chama a nossa atenção aqui para duas coisas. Primeiro, no versículo 34, ele chama para nós olhar para nós mesmos, para que nós venhamos evitar três coisas que pode acontecer na minha e na sua vida. Três coisas. Quais são elas, pastor José Neto? Primeira, glotonaria. Segundo, embriaguez. Terceira, cuidados da vida. Isso ele expressa no verso 34. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. O que é glotonaria? Glotonaria é comer exagerado. É aquilo que Paulo diz que cujo Deus é o ventre. Comer, comer, comer e comer. Isso é glotonaria. O que é embriaguez? A embriaguez não é somente beber bebida alcoólica, mas existe muitas pessoas embriagadas com as coisas da vida, com os bens materiais,
A embriaguez leva a pessoa a esquecer de tudo e focar somente em uma coisa. Nós não podemos ter uma vida embriagada com os cuidados da vida, porque a última parte do versículo diz: e dos cuidados da vida. É claro que nós passamos por esta vida e Deus não deixa nos faltar nada, mas devemos ter cuidado e começar a olhar para nós, que é um dos graves erros cometidos por muitos: olhar para os outros. Por que não olho para mim? Será que eu estou andando certo? Às vezes começo a olhar para os outros e falar, acusar, e esqueço de olhar para mim mesmo. Na segunda carta, escrita pelo apóstolo João, versículo de número 8, João falou sobre isto: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que já temos ganhado, mas antes recebamos o inteiro galardão. Deus não tem galardão pela metade para dar para ninguém. Ele quer que nós sejamos galardoados com galardão completo e não pela metade. E João lá está dizendo que há um perigo muito grande de nós esquecer de olhar para nós e começar a olhar para os outros. O que é isto? Ver defeito nos outros. Isso é muito perigoso. Quando eu aponto para alguém e vejo defeito, é porque estou achando que eu sou perfeito, que eu não tenho defeito. E eu pergunto: quem de nós que somos perfeitos? Nós não temos direito de falar de ninguém, nem do irmão, nem da irmã, nem de conjunto, nem do círculo de oração, nem de dirigente do círculo de oração. Não, irmãos, irmãs. O Senhor Jesus deu-nos esse exemplo aqui para olhar para nós. E João também disse que se começarmos a olhar para os outros, vamos perder o nosso galardão, porque estamos esquecendo de olhar para nós. A Bíblia só nos mostra duas fontes importantes que nós devemos focar o nosso olhar. Primeiro, olhar para nós. Segundo, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quando eu estou olhando para Jesus, eu não vejo defeito. Mas se eu começar a olhar para os meus irmãos, eu vou querer pôr defeito em todo mundo. E quando eu coloco defeito em alguém, porque eu estou achando que eu sou um santinho, um perfeito. E não é verdade. Isso não é verdade. Então, em vez de olhar para os outros, vamos olhar para nós e orar pedindo a misericórdia de Deus. Olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Venha de repente, vamos levar um susto, no dia, no momento do arrebatamento da igreja. A Bíblia não me diz, mas é uma realidade que eu vou falar. O Senhor vai encontrar crentes de joelho com o rosto no chão chorando. Vai encontrar crentes cantando, tocando seu instrumento. Vai encontrar crente visitando e pregando e falando do nome dele. Mas vai encontrar crente falando mal do irmão. E quando falo mal de alguém, porque eu acho que eu sou perfeito. Jesus vai encontrar crente de todos os tipos. Por isso o texto diz, versículo 36, vigiai em todo tempo. O que é vigiar? É estar acordado, estar alerto, é não dormir o sono espiritual, estar acordado. É o verso 36, vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Aí você perguntaria assim: qual estas coisas? Vigiai para que sejais, vigiai em todo o tempo para que sejais havidos de evitar todas estas coisas. Qual seriam todas estas coisas? É o que está no verso 34. Embriagado com as coisas da vida, preocupado com os cuidados desta vida. São estas coisas que Jesus não quer. Quando Ele voltar, nos encontre assim. Jesus quer encontrar uma igreja que ora, que canta, que chora, que jejuma, que fala bem dos irmãos, que quando alguém está falando mal, ele dobra o joelho e vai orar. Jesus quer encontrar uma igreja assim. Mas esta igreja não vai, pastor. Dobra o seu joelho, porque quem sabe está esperando a sua oração. Este conjunto, esse ciclo de oração não está certo. Só faço parte aqui porque não tem jeito. Vai orar que tudo vai dar certo. Você lembra do capítulo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 31, que diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, olha a expressão, todos, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todos os irmãos se encheram do Espírito Santo e todos eles tinham graça, ousadia, poder para anunciar a palavra de Deus. Ah, se todos nós orássemos, ah, se todos nós anunciássemos a palavra de Deus, o que poderia acontecer? Um grande avivamento. Você lembra do capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque? Israel estava em crise espiritual e escravizado nas mãos dos caldeus. Além de escravizado pelos caldeus, a glória de Deus não estava neles. Por que razão? Porque eles estavam distanciados de Deus e Deus não estava contente com eles. O que fez Abacuque? Foi orar. E quando Abacuque começou a orar no capítulo de número 3, Deus não aguenta ouvir a oração de um crente, principalmente quando ele está orando com a alma, chorando diante de Deus. Israel estava em decadência, mas o profeta estava na presença de Deus. Capítulo de número 3 vai nos dizer assim: quando ele orou, versículo 2 a seguir: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, aviva, Senhor, e na ira lembra-te da misericórdia. O profeta estava pedindo avivamento, orando em prol de Israel, e quando ouviu a voz de Deus, ele disse: é a oportunidade que eu tenho, porque em meio à crise que Israel está atravessando, mas eu, Abacuque, consegui ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós paramos para ouvir tantas vozes estranhas, que machuca, que fere a alma, e não paramos para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar comigo e com você. Se nós voltarmos para Ele, Ele vai falar conosco. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós mudamos. Ontem eu falei aqui sobre Isaías ouvindo a voz de Deus. No capítulo de número 6 do seu livro, ele nunca tinha visto uma visão de Deus tão forte como naquele dia. Mas naquele dia tudo mudou na vida de Isaías. Até ali, eu falei aos irmãos ontem que ele era um crítico, só ia para ver defeitos. Todas as mulheres que adentravam ao santuário, ele tinha um defeito para colocar nelas.
Mas quando o Senhor mostrou a glória para ele, ele disse: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele achou que era morte, porém não era morte, era Deus usando de misericórdia para com ele. E quando ele viu tudo aquilo, ele confessou: eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele confessa, o que aconteceu? O anjo colocou uma brasa na boca dele. Ah, se esse anjo até hoje colocasse, vivesse trabalhando nesse trabalho de colocar uma brasa na boca de quem fala mal dos outros, ia aparecer muitas pessoas, muitos crentes com lábios queimados. Olha o que foi, irmão, eu estava falando mal da irmã e de repente, uma coisa como uma brasa queimou meus lábios. Ia acontecer muito. Jesus está dizendo aqui que nós precisamos de olhar para nós. No verso 34 e no verso 36 ele está dizendo para nós vigiar. Vigiar. Tenho muito medo de às vezes estar falando de alguém e às vezes do outro lado este alguém chorando por mim, dizendo: Deus, abençoa, Deus, dá graça ao pastor José Wilton, abençoa o dirigente do círculo de oração, Deus, dá graça às regentes, Deus, é a sua obra, é o seu trabalho, é o seu povo. Nós fomos chamados por Ti para a salvação, mas temos que ter cuidado de nós mesmos, ver olhando para mim mesmo, para ver o que eu estou fazendo de errado, para que eu venha me consertar e fazer tudo certo. Ó Deus, me dá graça para que eu possa vigiar em todo o tempo, orando para que eu seja havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Nota o que diz o verso: digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Será que eu sou digno de evitar todos os acontecimentos que poderá me trazer uma tragédia, uma vergonha, uma decepção e até ficar no arrebatamento? Jesus está advertindo sobre isto, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Parece? E para muitos Jesus não vai voltar. E às vezes esqueçamos que Ele pode voltar a qualquer instante e vai nos encontrar tão despreparado, tão distraído. Esse texto bíblico, você pode olhar o tema dele. Jesus está falando sobre a vigilância. Vigiar. Tenha cuidado. Vamos cuidar, porque Jesus pode voltar a qualquer instante. Quem sabe você está ouvindo a última mensagem nesta noite. Eu não sei. Mas tenhamos cuidado. Jesus vai voltar. E a recomendação que falou muito alto no meu coração nesse dia foi: vigiai, tenha cuidado, vigia, olhar para você mesmo, não olhe para a vida de ninguém. Mas o irmão está andando torto, é problema dele, eu devo orar por ele para que ele possa andar certo. Se eu estou achando que ele está andando torto, vou orar por ele, ou por ela, para Deus abençoar e fazer tudo certo, para que o meu irmão e minha irmã sejam uma bênção, que eu também seja uma bênção na casa de Deus. Nós fomos chamados para sermos uma bênção nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus venha abençoar as irmãs do círculo de oração. É apenas uma palavra, é o que o Senhor colocou no meu coração durante este dia, andando na rua, acertando as continhas e pensando: se Jesus voltar, estou vigiando? Se Jesus voltar, estou orando
Se Jesus voltar, eu estou olhando para mim mesmo ou estou olhando para a vida de alguém? Se Jesus voltar, como que eu estou? Se Jesus voltar e a igreja subir e o pastor ficar, como que fica a situação? Muitos pastores não subirão no arrebatamento da igreja. Não vai subir. A gente ouve tanta coisa e eu fico assim assombrado de ver, de ouvir tudo que eu ouço. Em tal lugar está acontecendo isso. Eu fico assustado, preocupado, porque mesmo sem fazer coisas erradas, porque eu não vejo eu fazer coisa errada, ainda tenho medo, e muito medo, porque salvação é coisa séria. Jesus não morreu por acaso no Calvário. Jesus não carregou os nossos pecados sobre o madeiro por acaso. Jesus não foi moído pelas nossas transgressões por acaso. Não. Isso tem um preço muito caro. Nós somos preço de sangue. Que Deus abençoe, que nesta noite, que o Senhor possa falar, quem sabe em sonho com alguém, despertar, levantar, dobrar o joelho, orar e chorar, e pedir a misericórdia de Deus, antes que seja tarde demais. Deus abençoe. Obrigado.